introdutória, Código de Processo Penal. Já trabalhamos bem mais aprofundado isso em sala de aula. Hoje, então, vamos revisar e vamos resolver questões, que é a melhor forma de a gente avaliar e também de gravar o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar falando o que é, então, esse direito processual penal, para que serve isso, não é mesmo? Então, o direito processual penal é o ramo do direito que tem por finalidade a aplicação da lei penal violada em um caso concreto. Então, tem que ter uma situação que ela é tipificada como um crime, como uma contravenção penal, para que o direito processual penal seja aplicado, certo? E nós temos as fontes formais e as fontes materiais do direito processual penal. Então, só relembrando que a fonte formal, nós temos as imediatas, que são as diretas ou primárias, que nós temos que é a Constituição Federal, as leis, tratados, as convenções internacionais, tá? E nós temos as mediatas, então, indiretas, secundárias ou suplementares, tá? Que são o quê? Os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. Como eu falei para você, Sebrasp gosta muito de cobrar essas coisas, sempre quando for a diferença entre formal, material, quando é imediato, quando é mediato. Então, assim, é bem importante memorizar. Tentar memorizar uma, você sabe que a outra é o contrário, tá? Ou é diferente, né? Então, você vai conseguir responder as questões com facilidade, certo? E lembrando, então, que a fonte material, então, que é o órgão responsável, né, ou a instituição, pela produção da norma processual penal. Então, no Brasil, em regra, é a União, tá? Só que também existe a possibilidade, então, por meio de lei, que os estados legislem sobre questões específicas de direito processual penal. Isso é trabalhado mais aprofundado em direito constitucional, mas também tem questões às vezes em direito processual, abordando esse tema. Então, é bem importante a gente ter conhecimento sobre isso. E agora, então, vamos relembrar, então, o que é a lei processual no espaço. É o princípio da territorialidade. Então, que dentro do espaço geográfico brasileiro, vai se aplicar o direito processual penal, incluindo o que estiver no nosso espaço aéreo, o que estiver no subsolo, o que estiver nas as águas jurisdicionais brasileiras, tá? Então, lembrando que é o princípio da territorialidade, que no espaço, né, dentro do Brasil, vai ser a lei processual penal brasileira, tá? O direito processual, então, no tempo, é de efeito imediato, ou aplicação imediata da lei processual penal. E aqui, a gente precisa ter um pequeno cuidado, porque, assim, essa lei processual, ela vai se aplicar quando for conteúdo somente processual. Quando for alguma lei que ela esteja uma parte híbrida, ou que ela esteja alguma parte que recaia sobre a alçada do direito penal, aí a gente tem que analisar o caso, porque aí muitas vezes vai ser aplicado somente se for em benefício do réu, né? Mas quando for de parte somente processual, é de aplicação imediata, tá? Respeitando-se, então, os atos que já foram praticados no processo, certo? Só relembrando isso. E aqui é um tema que a gente não trabalhou ainda, então eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Que é a lei processual em relação às pessoas. Então, a lei processual penal brasileira, ela deve ser aplicada no território nacional em relação a qualquer pessoa. Mas nós temos exceções, que são aquelas as pessoas que elas têm imunidades, tá? E já vamos trabalhar cada uma delas. Então, quais que são as pessoas, quais que são os sujeitos do crime? Então, são aqueles que, de alguma forma, se relacionam com a conduta criminosa. E nós sempre vamos ter um sujeito ativo, que é quem vai ter praticado a ação ou omissão, e nós vamos ter o sujeito passivo, que é quem sofreu,
tá? Então, o sujeito ativo é a pessoa que pratica uma conduta delituosa, em regra, é aquela que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Lógico, nós temos algumas exceções, que é no caso das organizações criminosas, por exemplo, que nós temos a pessoa que vai ser, tem várias classificações internas, que pode ser aquele que mandou fazer o crime, mas que ele não fez nenhuma nada relacionado com a ação, mas foi ele quem mandou, ou foi ele quem pagou, tá? Então, a gente tem algumas exceções, tá? E somente o ser humano, em regra, pode ser o sujeito ativo de uma infração penal, tá? Então, os animais, eles não podem ser considerados sujeitos ativos da infração, embora, muitas vezes, eles são utilizados como instrumentos para a prática de crimes, tá? Então, assim, o STF e o STJ também, eles admitem, então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, tá? Isso a gente já trabalhou também. E o sujeito passivo, então, é aquele que sofre a ofensa causada por um sujeito ativo, tá? E nós temos duas espécies, tá? O sujeito passivo mediato ou formal, que é o Estado. Então, todo crime, ele possui o Estado como sujeito passivo mediato, pois todo crime, ele é uma ofensa ao Estado, porque ele está ofendendo a autoridade do Estado, vai estar sendo uma violação, tá, com relação à norma, tá? E nós temos também o sujeito passivo imediato ou material, que é o titular do bem jurídico que foi efetivamente lesado, tá? Nós temos também as pessoas jurídicas, então, elas também podem ser sujeitos passivos de crimes. Aí, os mortos e os animais, eles não podem ser considerados sujeitos passivos. Mas aí vocês vão me perguntar, tá, professora, e no caso de vilipêndio de cadáver, no caso dos crimes contra a fauna? Nestes casos, em específico, a gente considera, então, quem que é o sujeito passivo no caso de um vilipêndio de cadáver? É a família da vítima, a família do morto, tá? E no segundo caso, é toda a coletividade, pelo desequilíbrio ambiental causado que pode oferecer riscos a toda uma população, tá? Outra coisa que é importante é que ninguém pode cometer crime contra si mesmo. Por isso que o suicídio, ele não é considerado um crime, tá? A pessoa que se automutila também não é considerado crime, porque se a pessoa quiser, ela pode fazer isso. Agora, a instigação ao suicídio, quando uma pessoa instiga a outra a cometer o suicídio, aí sim é considerado crime. Então, a coletividade, ela também pode ser sujeito passivo de crimes, no caso de crimes em que o sujeito passivo imediato, ele não é individualizável, que é isso que a gente já falou, nos casos dos crimes contra o meio ambiente, contra a saúde pública, contra a paz, tá? Então, são algumas coisinhas, assim, alguns tópicos que a professora pontuou aqui, que eventualmente o Sebrasp gosta de cobrar, tá, quanto a esse assunto. E agora vamos falar, então, sobre as imunidades um pouquinho. Então, em regra, a lei penal, ela é aplicável a todas as pessoas indistintamente, tá? Entretanto, algumas pessoas, elas possuem imunidades, tá? Que são as chamadas imunidades diplomáticas, que os diplomatas, os chefes de governos estrangeiros, tá? E os parlamentares, então, referentes aos membros do poder legislativo, tá? Aí vocês podem pedir, tá, mas essas imunidades, elas não contrariam o princípio da isonomia, onde que todas as pessoas, elas são iguais perante a lei? Assim, conforme a nossa Carta Magna, essas imunidades, elas são oferecidas em função, em razão da função que o agente beneficiado desempenha, e não a pessoa. A imunidade é do cargo, e não da pessoa, tá? É bem importante a gente conseguir distinguir isso, tá? Aí nós temos dois tipos, as imunidades diplomáticas e as imunidades consulares, tá? As imunidades diplomáticas, elas têm um caráter funcional, tá? O agente diplomático beneficiado pela imunidade, ele não pode renunciar essa imunidade,
tá? E ela se estende aos membros do corpo técnico, administrativo, funcionários dos órgãos internacionais, seus familiares, tá? Bem como aos chefes de governos, ministros de relações exteriores, e essa é uma imunidade total de jurisdição penal, ela é total, certo? Já no caso das imunidades consulares, os agentes consulares, diferentes dos diplomáticos, a imunidade ela só é conferida aos atos praticados em razão do ofício. Aquilo que os cônsules eles estão fazendo, se for relacionado ao ofício, eles têm imunidade. Agora, se eles cometeram um outro crime paralelo, eles vão responder. Por exemplo, se eles fizeram um furto, um roubo, eles vão responder. Já no caso dos diplomatas, não, porque a imunidade deles é total. Já aqui, ela é só relacionada à função, tá? Ela é considerada como uma imunidade de jurisdição penal em relação aos atos funcionais, tá? Às vezes as questões, elas são literais mesmo, pedindo a diferença entre um tipo de imunidade e outra, entre a diplomática e a consular, tá? E agora, rapidinho, sobre as imunidades parlamentares também, que isso sempre está em discussão também, até nas redes sociais, muitas vezes é questionado isso, tem alguns julgados, STF, STJ, em relação a isso, tá? Mas a gente vai trabalhar o que está na literalidade da Constituição, tá? Então, elas estão previstas na Constituição Federal, elas tratam-se de prerrogativas dos parlamentares, com vistas a se preservar a instituição, o poder legislativo de ingerências externas. E essas imunidades, elas podem ser material ou formal, tá? A material, que ele chama que é a imunidade real ou a inviolabilidade, que ela está relacionada às opiniões, palavras e votos em razão do cargo, tá? Aqui isso se aplica aos deputados, senadores, tá? Já em relação aos vereadores, que também fazem parte do poder legislativo, essa imunidade é só dentro da circunscrição do município onde que eles desempenham a função de vereador, tá? Já no caso da imunidade formal, ela é processual, ela é aditiva e ela está relacionada a questões processuais, como a possibilidade de prisão, segmento do processo penal. Aí vai ter várias situações na Constituição, quando precisa pedir autorização para o Congresso, para o Senado, enfim, tá? Só para vocês saberem o que são essas imunidades, tá? E daí nós já vamos lá para o nosso artigo 3º do Código de Processo Penal, tá? Que ele fala o seguinte para nós, que a lei processual penal, ela admitirá uma interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suprimento dos princípios gerais do direito. Então, assim, ela abre um leque de possibilidades, não é mesmo? Então, o que é a interpretação extensiva? Amplia-se o alcance da palavra. No caso do crime de violação de domicílio, que estabelece que é inviolável o elemento casa alheia, sem, contudo, conceituar o que é casa, tá? Lembram que a gente já trabalhou todos esses conceitos, quando é considerado casa, quando que não é, tá? Mas, então, ele permite uma interpretação extensiva, que quando ele fala em casa, então a gente pode saber que é uma habitação coletiva, que pode ser um quarto de hotel quando estiver ocupado, que pode ser um trailer, que no caso de uma boleia de um caminhão para fins de porte de arma, por exemplo, não é considerada como casa. Então, tem vários desdobramentos disso, tá? Já no caso da interpretação analógica, existe uma norma para o caso concreto e utilizam-se exemplos seguidos de uma forma genérica para alcançar as hipóteses, por exemplo, outro meio insidioso ou cruel. Então, a legislação, ela deixa a possibilidade de que se verifique uma outra situação em que possa ser considerada um meio insidioso ou cruel, tá? Então, esses são exemplos que a professora trouxe para contextualizar, tá? Já no caso a analogia, a aplicação da analogia é espécie de integração aplicada apenas em benefício ao réu, no caso do direito penal, né? Que a gente sabe que a legislação penal, quando for para beneficiar o réu, ela vai retroagir para beneficiar, certo? Lembraram disso que a gente já trabalhou? Então, vamos para as questões, tá? Vamos começar a resolver questões. Ó, a questão de 2023, Prefeitura de Boa Vista, Sebrasp, Guarda Municipal, tá?
De acordo com o disposto no Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal, eu vou começar de baixo para cima, tá? Não admite aplicação analógica, a gente acabou de ler que ela permite a aplicação analógica, mas permite a suplementação pelos princípios gerais do direito e interpretação extensiva. Então, esse não, deixou errado, então a gente já vai eliminar, tá? Admite interpretação extensiva, mas não o suplemento dos princípios gerais do direito. A gente já viu que sim, que admite tanto a interpretação extensiva como o suplemento dos princípios gerais do direito. Já eliminamos mais uma. Não admite interpretação extensiva. Já eliminamos. Letra A. Admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Certinho, redondinho, teor da lei, certo? Letra A, então, a nossa resposta correta. Sim, pessoal, eu já fiz várias vezes com vocês muitas questões em sala de aula, e assim, eu sempre tento encontrar o erro das questões e ir eliminando, tá? Vocês vão ver como fica muito mais fácil de responder. Não, eu acho que é isso, já vai marca ali. Não, vai uma por uma, e vai eliminando até aquela que sobrar, você vai ler mais do que uma vez, porque Sebrasp sempre a gente tem que ler pelo menos umas 2 vezes a questão, tá? E aí você vai marcar, porque aí com certeza você vai marcar ela, a resposta correta, tá? Vamos lá, mais uma, 2023, POAL, também prova recente, com relação ao processo penal brasileiro, julgue o item seguinte. A Lei Processual Penal não admite interpretação extensiva e aplicação analógica. Vocês viram que fácil? Ela permite, sim, a interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como dos princípios gerais do direito, tá? Então, essa está errada. Facinho, facinho, não é mesmo? Vamos lá, mais uma, 2021, tá? Em se tratando de lei processual penal, admitem-se a interpretação extensiva e o uso da analogia. Vocês viram como é importante a gente responder muitas questões? A banca cobrou 2021 e 2 questões recentes no ano de 2023, tá? Essa aqui está correto, tá? É exatamente isso, certo? Então, por isso, façam muitas questões, tá, pessoal? Vamos lá. 2018. O Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais do direito são consideradas fontes formais diretas. A interpretação extensiva, sim, consigo sim. Vamos voltar então antes da gente, vamos lá. Vou voltar aqui no slide. A interpretação extensiva é assim. Normalmente, a norma penal, ela vai te trazer um termo. Por exemplo, aqui eu utilizei o exemplo de casa. Vai dizer, por exemplo, lá no artigo que tal, que é inviolável a casa, por exemplo, tá? Mas qual que é o conceito de casa? Aonde que eu vou aplicar essa norma? Como que eu vou aplicar o conceito de casa? É somente a residência? Não, eu posso aplicar o conceito de casa, por exemplo, quando você tem a pessoa que reside em um trailer, eu vou aplicar. Você vai aplicando conforme tem as jurisprudências, tá? Você vai dizendo assim, o STF e o STJ já consideraram casa, por exemplo. O quarto de hotel, por exemplo, quando ele estiver ocupado, ele é considerado casa para fins de direito. Quando uma pessoa ela mora em uma habitação coletiva, essa casa é também considerado casa. Você veja que a gente vai dando, nós vamos ampliando o conceito de casa. Que a casa em si seria a residência ali normal, mas existem outras situações em que é considerada casa. Então, você vai dando uma aplicação extensiva a esse termo, tá? Não sei se você está conseguindo me entender. Por exemplo, existem alguns julgados que foi questionado sobre se a boleia de um caminhão é considerada casas para fins de direito. Em algumas situações, se a pessoa mora em um caminhão que ele está parado, esse caminhão ele não fica rodando, é como se a pessoa vivesse dentro de um trailer. E isso vai ser considerado casa para fins de direito. Você está dando uma aplicação extensiva a esse termo de casa.
Por exemplo, também já foi questionado sobre a questão do porte de arma, tá? O porte de arma, então, no caso de, né, a boleia do caminhão, não é considerado casa. Então, você está dando uma aplicação extensiva para alguns termos no direito. Aqui eu utilizei o exemplo da casa, mas existem várias outras situações em que você vai. Vou utilizar um outro exemplo. É considerado crime de improbidade, no caso, né, um crime de abuso de poder, você adentrar a residência de uma pessoa quando estiver durante a noite. Tá, mas e qual que é o conceito de dia e de noite? Quando que nós vamos considerar dia e quando que nós vamos considerar noite? Então, tem várias situações em que você vai fazer uma aplicação, uma interpretação extensiva, tá, desses termos, certo? Então, vamos voltar aqui para as nossas questões. Foi aqui, né? O Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais diretas do direito processual penal? Lembram lá que a gente já estudou quais que são as fontes diretas, né, as imediatas, tá? Que nós temos lá a Constituição Federal, que nós temos as leis, que nós temos os tratados internacionais, e a banca foi lá e colocou no meio a jurisprudência, né? E essa é considerada uma fonte imediata, tá? Então, assim, fontes formais, então, imediatas, lembrando novamente, Constituição Federal, as leis, os tratados e convenções internacionais. As fontes formais mediatas, então, princípios gerais do direito, jurisprudência, costumes, analogia, tá? Certo? Esse aqui também, Sebrasp gosta muito de cobrar isso, tá? 2021, tá? A questão do DPEM para agente federal. Cada um dos itens seguintes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca do direito processual penal. No curso de determinada ação penal, foi sancionada a lei que cria recurso exclusivo para a defesa. Nessa situação, a nova lei poderá atingir decisões proferidas anteriormente na referida ação penal em razão do princípio da retroatividade da lei mais benéfica? Será que é isso mesmo? Lembram que a gente falou que a lei processual penal, ela tem aplicação imediata, tá? Contudo, respeita-se, né, os atos processuais já praticados, tá? Então, por isso que essa questão ela está incorreta, porque no caso da lei processual penal, independente se ela vai beneficiar ou não, ela não vai retroagir, tá? A regra é que ela não vai retroagir. Então, por que que ela está incorreta? Então, visto que, segundo o princípio, né, a lei processual penal, ela tem aplicação imediata, sem prejuízo dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior, do Código de Processo Penal, tá? Então, aqui isso está no nosso artigo 2º do Código de Processo Penal, tá? Bem importante, artigo 1º, 2º e 3º, é tudo isso que a gente trabalhou até agora, esse pequeno resumo que a professora fez, tá? Certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios aplicáveis ao processo penal. E aqui, esses princípios, eles estão espalhados dentro do nosso Código de Processo Penal, tem alguns que estão na Constituição Federal, que se aplicam, tá? Então, assim, eu fiz um compilado de tudo aquilo que o Sebrasp já cobrou, tá? Então, aqui é um resuminho mesmo, tá? Eu vou deixar ele para vocês revisar, relembrar, e nós vamos responder as questões, tá? Então, vamos lá. Sebrasp 2023 também, tá? Assinale a opção que apresenta o princípio norteador do processo penal abordado, precipuamente pelo que seja ouvido a outra parte. Tá, essa questão, ela era para promotor, então ela não veio com a tradução, eu coloquei, não espero para vocês uma questão nesse nível, tá? Mas é fácil. Qual que seria que seja ouvido a outra parte? Não é o contraditório e a ampla defesa? Tudo que se, dentro do processo penal, sempre as pessoas, elas vão ter, sempre vai ter que estar tudo descrito, né, vai ter que estar tudo muito bem explicado, porque as pessoas vão se defender dos fatos, né, é o contraditório e a ampla defesa.
Então, por isso que essa aqui estava bem fácil após a tradução, né? Então, letra A, a nossa resposta. Vamos lá. Questão de 2022, tá? Polícia Penal do Estado. Do Pernambuco, essa aqui. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. Em regra, mesmo o civilmente identificado deverá ser submetido à investigação criminal? Lembram que a gente trabalhou isso lá na parte do inquérito, que a gente teve um tópico somente isso, né? Que a pessoa, ela vai ser submetida à identificação criminal, caso os documentos que ela aporte não permitam a identificação cabal da pessoa, né? Quando a pessoa está com mais do que uma carteira de identidade, ou quando ela está com vários documentos com nomes diferentes, tá? Que ela está com uma foto de quando ela era bebê e ela é de outro estado, você não tem como você conseguir, pelaquela foto, identificar a pessoa, tá? Então, a regra é que somente você vai fazer a identificação criminal de uma pessoa se não for possível a identificação por outros meios, tá? Então, em razão das condições precárias do sistema prisional brasileiro, não é consentido às presidiárias permanecer com seus filhos no período de amamentação? Não é permitido, né, pessoal, aqui. Então, acho que a banca ela extrapolou, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra devem ser comunicados ao juiz competente no prazo de 24 horas? É o prazo de 24 horas? Não, é imediatamente, né? Sempre quando tem uma prisão, o juiz tem que ser comunicado imediatamente. Ninguém será considerado culpado até a confirmação da decisão condenatória em segunda instância? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Corretíssimo, né? É exatamente isso, é um dos direitos da pessoa presa, é que ela tenha lá na nota, né, da prisão, onde que vai estar escrito quais que foram as pessoas que efetuaram a sua prisão, vai ter o nome da pessoa, né, que fez o seu interrogatório, tá? Certo? Então, letra E, a nossa resposta. Vamos lá, mais uma questãozinha de 2023, né? TJ do Espírito Santo. À luz da legislação de regência e do entendimento doutrinário dominante, julgue o item que se segue, relativos à citação e à intimação no processo penal. Em obediência ao princípio do contraditório, ausente o citado por edital, é vedada a produção de provas em juízo sob pena de nulidade absoluta? Não, né, pessoal? Porque existem provas que são não repetíveis e urgentes e que não é possível você aguardar, né, a pessoa se apresentar ou até ela ser encontrada para que você possa, né, solicitar, por exemplo, um exame pericial. Por exemplo, um exame de local de crime, muitas vezes a pessoa, né, a pessoa que é acusada e tal, ela não foi nem presa, mas você não vai realizar um exame até você encontrar, não, né? Porque existem, né, é permitido ao juiz, então, ele determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 212, tá? Aqui, eu percebi que esse ano de 2023, o CESP está cobrando muito esse artigo 366, principalmente na parte aqui dos princípios, tá? Porque fala muito da questão do contraditório, da ampla defesa. Porque aqui tem a situação que se o acusado, ele for citado por edital, que é quando ele não é encontrado, quando ele não é encontrado de nenhuma forma, ele é citado por edital. Se ele não comparecer e ele nem constituir advogado, o processo, ele vai ficar suspenso, tá? Só que, lógico, se for necessário produzir provas e tal, isso vai continuar normalmente. Quando essa pessoa for encontrada, aí vai continuar o processo andando, tá? Então, assim, dê uma olhada, assim, com bastante atenção nesse artigo 366, que eu vi umas 3 ou 4 questões agora recente cobrando esse tema, tá? Então,
Pode ser que venha alguma coisa nesse sentido na parte dos princípios para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei mais algumas informações, como eu observei, assim, que tem uma possibilidade de cobrança, tá? Então, verificado que o réu, ele se oculta para não ser citado, o oficial de justiça, ele certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida aqui, tá? No Código de Processo Civil. Completada a situação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Então, o que acontece se o acusado citado por hora certa não integrar o processo? Se o acusado citado por hora certa não constituir advogado, nem apresentar resposta à acusação, o juiz ele deverá encaminhar os autos à Defensoria Pública, ou não havendo órgão na localidade, nomear defensor dativo, tá? Para que faça a defesa do réu. Vale ressaltar que o processo aqui, nesse caso, quando for citação por hora certa, o processo vai seguir o seu curso normal. Já no caso, quando é citação por edital, o processo fica suspenso. Então, pessoal, anotam bem as diferenças, tá? Que talvez possa vir alguma questão nesse sentido, tá? Que teve algumas cobranças recentes. Por isso que eu já coloquei os dois tipos, quando é citação por edital e quando é citação por hora certa, tá? Vamos lá, mais uma questãozinha de 2021. Se nomeado defensor pelo juiz, a determinação de continuidade de processo do acusado citado por edital não fere o princípio do contraditório? A gente acabou de falar sobre isso, né? Então, quando for citado por edital, o processo ele vai ficar suspenso, tá? Ele não vai continuar o andamento, tá? Vai continuar o andamento no caso de citação por hora certa, certo? Mais uma questãozinha de 2021. No que se refere aos princípios constitucionais do processo penal, julgue o item a seguir. Condenação baseada em elementos do inquérito policial, complementados por provas produzidas em juízo, não fere o princípio do contraditório. Exatamente isso. O que o juiz não pode fazer é ele condenar uma pessoa somente com base em provas produzidas durante o inquérito policial. Agora, aquelas provas produzidas durante o inquérito policial, elas vão poder ser utilizadas em juízo e poderão ser complementadas por novas provas. E isso não vai ferir o princípio do contraditório, tá? Até porque muitas das provas que são produzidas durante o inquérito, quando chega na fase do processo penal, é aberto aquilo que a gente chama de contraditório postergado, que as pessoas vão poder, no caso, né, a defesa ou a acusação vão poder se defender daquelas situações que foram relatadas lá durante o inquérito, tá? Certo? Então, certinho, artigo 155, tá? Então, o juiz, ele vai formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, cuidam com essa palavrinha, tá? Nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, certo? Vamos lá, mais uma questão de 2021. O investigado que se atribui falsa identidade perante a autoridade policial age de forma legítima, face ao princípio constitucional da autodefesa. Então, você imagine se nós pudéssemos, então, né, todas as pessoas pudessem se atribuir uma falsa identidade para utilizando isso como uma desculpa, né, para você não produzir provas contra você mesmo, como autodefesa, né? Então, isso aqui está bem errado, tá? Então, o princípio constitucional da autodefesa, tá? Ele não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante a autoridade policial, tá? Com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica conduta praticada pelo agente, tá? Isso aqui, Sebrasp já cobrou várias vezes, tá, pessoal? Então, 2021, quem sabe pode ter alguma questão nesse sentido, tá? Vamos lá, mais um.
2021 também, agente de polícia, fere o princípio constitucional da não culpabilidade, a definição de maus antecedentes na aplicação da pena, se feita com base em processos criminais em curso. Exatamente. Por quê? A própria Constituição já fala isso para nós, né? Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, aqui tem vários desdobramentos, né? Que, por exemplo, aqui entra a questão dos concursos públicos, né? A pessoa que ela estiver respondendo um inquérito policial, por exemplo, ela não tem ainda, ela está respondendo apenas um inquérito, ou apenas ela está respondendo uma ação penal, mas ainda não tem julgamento sobre isso. Então, com base nisso, essa pessoa, se ela não pode ser eliminada de um concurso público utilizando isso como uma justificativa dos maus antecedentes, né? Vocês lembram que lá no material que a professora passou na primeira aula, assim, tem vários desdobramentos, tá, pessoal? Dão uma olhadinha nisso também, que também tem bastante possibilidade de cobrança disso, tá? Que é bem relevante também, tá? Vamos lá para mais uma, 2021. E princípios, pelo que eu olhei no padrão da banca, não vi muita coisa para 2023 e 2022, assim, foram mais 2021, por isso que são as questões que eu estou utilizando, tá, nesta aula. Com a prisão em flagrante do autuado, foi instaurado inquérito pela Polícia Civil do Estado do Ceará para investigar crime de ação penal pública prevista no Código Penal e punido com pena de reclusão. A vítima reconheceu o preso e este permaneceu calado. Concluídas as diligências, o delegado elaborou o relatório final. Pessoal, esse aqui é o estilo padrão de cobrança do Sebrasp. É contar uma história, tá? E com base nessas informações vai vir as questões, tá? Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O indiciado tem o direito de permanecer calado durante o inquérito policial e a ação penal, não sendo permitida a valoração desfavorável do silêncio. Exatamente, tá? A pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito de permanecer em silêncio, tá? E esse silêncio, ele não pode ser valorado de forma negativa, em forma de prejuízo para essa pessoa, tá? Porque é um direito dele de não produzir provas contra ele mesmo, tá? Então, o artigo 186, ele traz para nós, no seu parágrafo único, o seguinte: o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, tá? Esse também é um princípio que tem bastante, eles cobram muito isso sobre a questão, né, da não produção de provas contra si mesmo, a questão do silêncio, tá? Vamos lá. Mais uma de 2021, MPE Santa Catarina, tá? De acordo com o princípio do promotor natural, reconhecido pelos tribunais superiores, a atribuição para um promotor de justiça atuar em determinado caso deve ser fixada a partir de regras abstratas e pré-estabelecidas, o que é incompatível com a designação casuística do promotor de justiça pelo Procurador-Geral de Justiça para atuar em casos que não sejam da sua atribuição. É exatamente isso, né, pessoal? Lembro que na aula a gente conversou sobre essa questão do promotor natural e do juízo natural. Então, que assim, a participação de membro do Ministério Público em fase de investigação criminal não acarreta o seu impedimento ou suspensão para o oferecimento da denúncia. Aqui nós temos uma súmula também que eu trouxe, a 234 do STJ, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos seguintes termos: que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, quem que vai oferecer a denúncia vai ser a autoridade competente, que é o promotor. E quem que vai julgar também é o
juiz, tá? E eles têm, tanto no Ministério Público, existe uma organização interna, onde que tem que a gente chama das varas, no judiciário, né, onde que tem os setores em que vai cuidar a violência contra a mulher, vai ter o setor que vai cuidar dos crimes ambientais, então vai ter promotores que vão já estar designados anteriormente, então quando chegar o caso para ele, já sabe, crimes ambientais vai para eles, porque já tem uma divisão abstrata internamente, tá? Isso não vai prejudicar esse princípio do promotor natural, tá? Mais uma questãozinha, então, de 2021. Não viola o princípio da ampla defesa o indeferimento do rol de testemunhas de defesa apresentado fora do prazo legal estipulado inicialmente. Todavia, nada impede que elas sejam ouvidas como testemunhas do juízo, caso estejam presentes os requisitos para tanto. Exatamente, tá? Então, assim, o juiz, quando julgar necessário, ele poderá ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pela parte, tá? Ele tem essa possibilidade, tá? Então, embora tenha esse indeferimento da defesa, né, porque foram apresentadas algumas testemunhas fora do prazo, caso o juiz julgar pertinente, ele pode ouvir essas testemunhas, tá? Em outro momento, certo? Mais uma aqui, tá? A ação penal iniciada por denúncia que não contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, fere o princípio da ampla defesa. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês que sempre quando é apresentada uma denúncia, que essa denúncia tem que ter o máximo de informações possíveis, tá? Porque vai ter que estar escrito os fatos exatamente, como que aconteceu e tal. Por quê? Porque a pessoa que vai se defender daquilo que está sendo imputado a ela vai se defender com base nos fatos, daquilo que está apresentado. Se foi falado que eu sou vítima, eu vou lá e eu relato que roubaram a minha bolsa, utilizando uma arma de fogo, que a pessoa, ela tinha tais e tais, né, colocando a fisionomia da pessoa que ela estava usando, um casaco azul, uma calça tal cor, né, uma calça preta, um tênis vermelho, enfim, você vai colocando várias informações, você vai descrever que você estava andando pela rua quando você foi abordada e tal. Por quê? Porque a pessoa ela vai se defender, ela vai dizer, não, eu não utilizei uma arma de fogo, por exemplo, a pessoa ela vai se defender dos fatos, ela não vai se defender do roubo em si, ela vai tentar desqualificar, por exemplo, a utilização da arma, ela vai tentar a descrição que foi dada, que talvez não era correta, tá? Então, as pessoas se defendem dos fatos. Por isso que tem que estar sempre bem explicado, tá? Entendido? Vamos lá. Mais uma, 2021 também. Condenação baseada em elementos do inquérito policial, complementados por provas produzidas em juízo, não fere o princípio do contraditório. Essa eu acho que a gente já até respondeu, tá? Tá certinha. Mais uma aqui. Com a prisão em flagrante do autuado, foi instaurado um inquérito pela Polícia Civil do Ceará para investigar o crime. O indiciado tem o direito de permanecer calado durante o inquérito policial e a ação penal, não sendo permitida a valoração desfavorável do silêncio. Isso aqui nós já respondemos também. Deixa eu ver. Não, essa aqui não ainda, né? De acordo com o princípio da vedação da autoincriminação, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica, se no curso da instrução processual o acusado se retratar de confissão anteriormente oferecida, inclusive já no curso do processo, essa confissão não poderá ser considerada pelo juiz para fundamentar eventual sentença condenatória. Tá. Essa aqui, ela está errada, tá? O entendimento que prevalece hoje é que o magistrado, ele pode utilizar a confissão, ainda que retratada, tá?
para fundamentar eventual sentença condenatória. Entretanto, se eu fizer, ainda que o agente tenha se retratado, tá? Faz jus à aplicação da atenuante, tá? Prevista no artigo 65, 3 do Código Penal, tá? Então, assim, a pessoa, ela confessou, depois ela se retratou, mas mesmo assim, o magistrado, ele ainda pode utilizar essa confissão. Só que se ele utilizar, vocês lembram que tudo que o juiz, ele sentenciar, ele precisa justificar, né? Ele precisa escrever o porquê que ele está utilizando, tá? Então, ele vai ter que fundamentar o porquê ele está utilizando essa confissão retratada, certo? Vamos lá, mais uma. Em observância aos princípios da inocência e princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, não configura crime a conduta do colaborador de fazer imputações falsas a terceiros inocentes ou prestar informações inverídicas sobre a organização criminosa, né? Essa questão aqui poderia cair na minha prova, né? Porque ela é muito intuitiva para você dizer que ela está totalmente errado, né? Porque onde que você fazer imputações inverídicas sobre alguma coisa é válido, né? Então, mentir pode? Não, né? Então, totalmente errada essa questão do IBAMA 2022, tá? Bem recente também. Outra questão, essa aqui é uma questão um pouquinho mais antiga, tá? Acerca de fontes, princípios e aplicação do direito processual penal. O princípio da identidade física do juiz é inaplicável ao processo penal, que por sua própria natureza difere do processo civil. Gente, aonde que é inaplicável, né? Lembram que nós temos, né, o princípio do promotor natural e o princípio do juiz natural, tá? Então, você não será julgado se não for pela autoridade competente, certo? Então, pessoal, o que tinha sobre princípios? Nos últimos tempos, a professora colocou aqui para vocês, nós respondemos sobre a parte introdutória também, nós respondemos algumas questões, tá? Vocês conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida, tá? Qualquer coisa, perguntem. Querem escrever no chat, fico à disposição. Nada? Então estão dispensados. Tudo jóia? Que bom então, estão conseguindo entender, estão revisando. E respondam, pessoal, respondam muitas questões. Mesmo essas questões que a gente fez aqui em sala de aula, que foi explicado, daqui uns dias tentam responder elas novamente, é uma forma da gente gravar o conteúdo, que quando chegar na hora da prova, vocês vão ver como vai estar fácil, tá? Certo? Qualquer coisa estou à disposição, estou no grupo, qualquer coisa vocês podem chamar, podem mandar mensagem, tá? Se for isso, vocês estão dispensados, certo? Tá bom, boa noite. Boa noite, pessoal. Bons estudos, tá? E vamos lá, que é bora para cima. Vamos ter muitos policiais militares, novos policiais militares aqui em Santa Catarina, tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá, revisar, fazer questão, olhar o conteúdo de novo, ficou com dúvida, volta lá, que vai dar certo. Estou com vocês. Até a prova.